Queridos, eu quero falar com você essa noite sobre um tema muito interessante, em cima do nosso tema anual, do tema da nossa igreja, o tema que está aí na sua agenda, que é Manifestando Jesus. Só que hoje eu quero falar com vocês essa noite sobre o Manifestando Jesus através do Espírito Santo. Repita comigo assim: manifestando Jesus através do Espírito Santo. Pode projetar para mim, por favor, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 a seguir. Vocês podem ficar em pé para acompanhar essa leitura comigo, por favor? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tomará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Podem sentar? Queridos, olha só que interessante. Esse texto aqui revela que é um texto do Evangelho que é escrito por João, mas é uma fala narrada, falada por Jesus ali, juntamente aos seus discípulos. Ele está falando que ele já não vai mais ficar aqui na terra. Ele estava falando após a ressurreição: eu estou indo para o Pai. E olha que interessante, o próprio Jesus, ele faz o quê? Ele anuncia o Espírito Santo, ele anuncia: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E além dele falar isso para os discípulos, ele ainda fala o que o Espírito vai fazer. Ele já fala qual vai ser o que? A ação do Espírito Santo na igreja. Então essa noite nós vamos falar como eu e você podemos manifestar Jesus através do Espírito Santo. E para isso nós precisamos entender o papel do Espírito Santo na igreja, na minha vida e na sua vida. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse pelo Espírito Santo. Ele tem poder para transformar um filho das trevas em filho da luz. Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque um dia eu já fui filho das trevas, mas fui convencido pelo Espírito Santo que eu precisava entregar a minha vida para Jesus, e hoje eu já sou um filho do Deus Altíssimo. Se você também é um filho do Deus Altíssimo, diga amém. Queridos, e olha só, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele tem uma função maravilhosa, linda, para fazer na minha vida e na sua vida, e somente por meio dele, eu e você podemos manifestar Jesus. E nós precisamos entender que não existe, olha só, não existe a possibilidade de alguém falar que é cheio do Espírito Santo, se as suas obras não apontam para Jesus. Porque olha que interessante, o Pai, ele entregou o Filho, o Pai entregou Jesus por sacrifício da minha vida e da sua vida. Então o Pai, ele entrega o Filho.
E Jesus anuncia o Espírito Santo e fala que o quê? Que o papel do Espírito Santo é revelar o Filho, apontar o Filho, glorificar o Filho, manifestar o Filho. Então, se você é cheio do Espírito Santo, primeiro, as suas obras precisam revelar Jesus, precisam apontar Jesus. Senão, você não tem o Espírito Santo com você. Essa é a função do Espírito Santo, da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, é apontar Jesus. E queridos, aqui o próprio Jesus, ele narra isso. E se vocês repararem como exemplo nos versos 14 e 15 que nós acabamos de ler, o próprio Jesus, ele fala: ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Ou seja, o Espírito Santo vai o quê? Receber do que é de Jesus e vai nos revelar, com o intuito de que o Filho seja glorificado. E nós colocamos esse tema juntamente com toda a equipe pastoral, orando muito para saber um tema para a gente esse ano, e é o tema de Jesus sendo o centro do Evangelho que nós vivemos. Queridos, então, nós já tivemos aqui várias experiências com o Espírito Santo, é verdade, nós já tivemos aqui testemunhos lindos, curas, transformações, milagres, multiplicação, sim, mas eu quero nessa noite falar do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Como a minha vida está hoje? Como está o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu estou manifestando Jesus? Para a gente manifestar Jesus através do Espírito Santo, para a gente viver um poderoso avivamento, o avivamento o qual nós clamamos, oramos e jejuamos todas as semanas, há anos nessa igreja, e o avivamento o qual nós já começamos a ver as primeiras gotas dessa chuva que vai varrer Marília com a glória de Deus, através da sua vida e da vida da sua cela, dos seus discípulos. Mas queridos, nós precisamos passar por alguns passos para a gente manifestar Jesus através do Espírito Santo. E essa noite eu quero fazer um convite para vocês, para que você manifeste Jesus através do Espírito Santo. Eu não quero que você seja apenas um coadjuvante, que você seja apenas uma plateia, que você seja apenas um ouvinte, uma pessoa em que assiste, um telespectador. Não! Mas que você possa sair daqui essa noite cheio do Espírito Santo e possa sair pelas ruas de Marília fazendo sinais e prodígios para manifestar a glória de Jesus que habita em você através do Espírito Santo, amém? Queridos, e o primeiro ponto que nós precisamos entender é que todos nós somos pecadores. O Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo, e o verso 9, diz o quê? Verso 8 e 9, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o verso 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. Queridos, eu fico imaginando o coração de Jesus falando isso. Ele já tinha sido crucificado, ele já tinha sido ressuscitado, ele estava falando com os discípulos que ele estava indo para o céu, que ele estava voltando para a casa do Pai, que o sacrifício dele tinha sido feito com êxito na terra, e ele fala do pecado, porque os homens não creem em mim. Queridos, imagina só Jesus narrando isso para os discípulos, falando da sua partida e anunciando o Espírito Santo. E olha só o que o texto de Evangelho de João 1, versículo 10 vai falar. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Querido, Jesus está falando, o Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado. Por quê? Pastor, mas como eu vou falar do Espírito Santo? Uma pessoa tão doce, uma pessoa tão amável, mas como eu vou falar do Espírito Santo diretamente
contra o pecado, falando que ele vai me convencer do pecado, vai me confrontar do pecado. Como isso? Queridos, porque ele veio para revelar Jesus, ele veio para dar esperança à humanidade. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para isso que ele está entre nós, e é por isso que nós precisamos nos relacionarmos com ele. Aqui, quantas pessoas casadas tem aqui? Eu quero dar um exemplo para vocês apenas. Olha só para vocês entenderem o início desse relacionamento com o Espírito Santo. Vocês que estão aqui, homens e mulheres de Deus, casados para sempre, em nome de Jesus, amém? Quando vocês casaram, lá no início, nos primeiros dias ali, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, aqueles que são um pouquinho mais devagar, nos primeiros anos, teve alguns atritos ali, não teve? Por quê? Porque por mais que você convivesse com a pessoa no namoro, é diferente quando você mora debaixo do mesmo teto com a pessoa, não é? Quantos aqui namoravam e aí quando casaram descobriu alguma coisa que não sabia durante o namoro? Levanta a mão. Isso é comum nos casamentos. Por quê? Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você conhece a pessoa. E aí depois você sabe que a sua esposa ela vai reclamar se você deixar os seus sapatos ali jogado no meio da sala, não vai? E quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, ela fica contente com isso ou não? Queridos, e olha que interessante, quando nós começamos a descobrir o que agrada e o que desagrada o nosso cônjuge, quando nós amamos o nosso cônjuge, o que nós fazemos? Nós começamos a mudar, nós começamos a melhorar, isso vai gerando uma transformação, e o nosso casamento vai sendo ajustado. Da mesma forma a mulher, né? Às vezes o marido gostava de chegar e tem o almoço pronto, né? Porque ele estava acostumado lá, quando ele morava com os pais ainda, e às vezes a esposa estava aprendendo, e aí ela estava fazendo rápido, e queimava o feijão, o arroz ficava um pouco duro, né? E aí o homem já ficava bravo, com a cara amarrada, né? Mas cadê minha camiseta? Não está passada. Queridos, mas aí ela vai vendo como agradar você, e ela vai melhorando, ela vai ficando mais ágil ali na cozinha, ela vai começar a cuidar melhor das suas roupas, e aí vocês começam o quê? A ter um relacionamento mais íntimo. Da mesma forma é o meu relacionamento e o seu com o Espírito Santo. Logo que nós chegamos na igreja, logo que nós temos um contato com a palavra de Deus, logo nós já começamos a escutar sobre pecado, sobre o que o desagrada, e aí a princípio nós começamos somente pelo confronto das palavras, mas aí nós vamos começando a orar, nós vamos começando a ler a Bíblia, e aí nós vamos começando a se deparar com uma situação, às vezes sozinho, às vezes você está sozinho no carro, e às vezes você faz algo que desagrada a ele, sem ninguém precisar falar para você que você entristeceu ele, a sua consciência já pesa, nossa, não devia ter feito isso. E queridos, e assim nós vamos nos estreitando com o Espírito Santo num relacionamento íntimo, onde nós vamos procurando fazer o que agrada a Ele. E olha só que interessante a palavra de Deus, em Romanos 5:20, vai falar assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque a intenção do Espírito Santo não é te acusar, é diferente o confronto, é diferente o convencer do Espírito Santo de uma acusação, de um julgamento, de uma pontada de dedo, você está errado, você fez isso, você fez aquilo. Mas eu quero agora chamar a sua atenção para que você olhe para dentro de você agora. Como que anda a sua vida com Deus hoje? Quantas vezes você já ouviu, sentiu-se incomodado com seus atos pecaminosos e mesmo assim continuou? Quantas situações nós temos para ser resolvidas em nossa vida e mesmo assim nós procrastinamos, ou seja, nós jogamos para frente,
Nós empurramos com a barriga e nós vamos o quê? Deixando para depois. Amanhã eu resolvo, amanhã eu conserto, depois eu melhoro, depois eu vejo isso, depois eu peço perdão, depois eu vou lá falar com ele, e a gente vai sempre empurrando. Queridos, mas hoje o Espírito Santo, ele te chama para ter um relacionamento íntimo com ele, para que você possa sair daqui manifestando Jesus através da sua vida. Em Romanos 3:23, olha como que a palavra de Deus é maravilhosa. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas aí veio Jesus e entregou a sua vida por amor de mim e de você. E aí ele nos enviou o Espírito Santo para nos convencermos do pecado. Projeta para mim, por favor, Gálatas 5:18. E queridos, e o Espírito Santo, ele começa a nos incomodar, a fim de que nós estejamos diante de Jesus limpos, diante de Jesus purificados. E olha o que a palavra de Deus nos diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele vai nos convencer de que se essas obras estão manifestas em nossas vidas, ou alguma dessas obras estão manifestas em nossas vidas, a minha vida e a sua vida não manifesta Jesus. Porque onde nós temos o Espírito Santo habitando, olha só, essas obras da carne manifestas não fazem parte da nossa rotina. E o Espírito Santo, ele nos adverte quanto a isso. E querido, se sua vida está assim hoje, como a minha esteve um dia, você precisa entender de uma vez por todas, que o Espírito Santo vai apontar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para falar para você que ele já morreu pelos seus pecados, mas você precisa hoje entender, permitir ser convencido pelo Espírito Santo, para que você possa ter os seus pecados perdoados. Vocês precisam se arrepender. O que é o arrependimento? O arrependimento não é quando nós estamos indo nessa direção, acontece algo aqui, como uma mensagem como essa, e você dá uma volta, e você continua fazendo as mesmas coisas. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você está indo para um lugar, acontece algo na sua vida, e você automaticamente, você deixa o caminho que você estava seguindo, e você pega outro caminho. Queridos, isso é o arrependimento. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que somos pecadores, não porque eu e você somos a escória da sociedade, não, porque se nós não entendermos o que nós precisamos de Jesus, nós não vamos ter a esperança de salvação, nós vamos tornar o sacrifício de Jesus em vão. Então hoje, de uma vez por todas, nós precisamos abandonar toda obra manifesta da carne em nossas vidas, para que assim nós possamos manifestar apenas Jesus através de nossas vidas. E queridos, a segunda coisa que nós precisamos entender é que só existe um juiz. Repita comigo assim: só existe um juiz. Projeta para mim, por favor, Atos 10:42. Em Atos 10:42 vai falar que Jesus, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus foi constituído juiz. O que isso significa, pastor? O que isso significa?
significa que eu e você não precisamos olhar para o nosso irmão do lado e ficar apontando os defeitos dele. Significa que eu não preciso olhar para aquele irmão da igreja que vem e falar assim, mas o que ele está fazendo na igreja? Ele faz isso, ele faz aquilo, e a fama dele aí fora, você não sabe de nada. Queridos, olha só, em Romanos 14:10, a palavra de Deus afirma que todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. O que isso significa, pastor? Que, queridos, não adianta você julgar o seu irmão, não adianta você querer justificar as tuas falhas por causa do erro dos teus irmãos. Mesmo assim, eu e você vamos passar pelo tribunal de Cristo e Ele vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras. Mas, pastor, e se eu não souber que eu estou errado? Queridos, o Espírito Santo foi enviado para me convencer e para te convencer que nós precisamos de Jesus. Nós não vamos poder usar desculpas perante o nosso Senhor, porque Ele vai falar assim, como não? Eu anunciei a vinda do Espírito Santo, eu disse que eu estava indo para o meu Pai, mas que eu ia enviar o Espírito Santo. Eu digo que seria bom que eu fosse, porque se eu não fosse, Ele não viria, e eu fui para que Ele pudesse ter vindo. Então nós não vamos ter desculpas perante Jesus, porque o Espírito Santo está aqui essa noite, e todos os dias, mostrando o que nós precisamos de arrependimento em nossas vidas. E queridos, olha que interessante, nós estamos nesse auditório reunidos como igreja para manifestarmos Jesus através do amado Espírito Santo, e não para a gente fazer um ponto de debate dos erros dos nossos irmãos. Às vezes nós perdemos tanto tempo, ao invés de orar para alguém ser curado e manifestar Jesus na vida dele, ao invés da gente orar para uma pessoa ser liberta no nome de Jesus, nós pegamos esse tempo que nós temos e nós usamos para falar mal de pessoas, para acusarmos pessoas. E queridos, em Mateus 7, do verso 1 ao 5, Jesus ele vai falar para eu e você não julgarmos, porque senão nós vamos ser julgados, e a medida em que nós julgarmos, vai ser a mesma medida usada para nos julgar. E ele continua, porque você enxerga um cisco no olho do teu irmão, e você não enxerga uma trave no seu olho. E queridos, eu quero falar para vocês que eu já fiz isso. É muito fácil às vezes a gente querer justificar o nosso erro com o erro de outra pessoa. Às vezes eu me atraso para o Tadel, às vezes eu me atraso para um culto, o culto começa às 10 horas, eu chego 11h15, não sei para qual culto eu vim, mas eu chego 11h15. O culto começa às 19h30, mas eu chego 8h30. E aí o seu líder, o seu supervisor, o seu discipulador, ele chega e fala assim, meu filho, né, o culto tem horário para começar. Mas você viu que também o Oswaldeci chegou atrasado? Você viu que o João atrasou também? Não foi só eu. Você já corrigiu eles também? E queridos, e quando nós vamos fazendo isso, nós vamos tomando o lugar de Jesus, porque Ele foi constituído por Deus como juiz, não eu, não você. Nós não precisamos fazer isso. E o texto que nós lemos, João 16, versículo 11, diz assim, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, ele já fez o papel dele, ele já julgou Satanás, ele já condenou Satanás, e a Bíblia foi deixada para mim e para você, não irmos para onde Satanás está, e sim irmos para a casa de Deus, como Jesus foi. E queridos, eu quero falar para vocês que não adianta a sua opinião perante Jesus. O que Ele queria que nós fizéssemos está estabelecido na palavra de Deus, e Ele não vai mudar porque eu ou você não concordamos com isso. Nós precisamos viver um evangelho genuíno. Queridos, o Espírito Santo, ele é tão claro, ele é tão direto, ele é tão objetivo, que ele não tem talvez na Bíblia. O é certo, o que é errado,
é errado. O que pode, pode. O que não pode, não pode. O nosso pastor pregou, se eu não me engano, há uns 2 domingos atrás, uma fé pura e simples. Vocês se lembram dessa mensagem? Quem se lembra de uma fé pura e simples? Queridos, nós precisamos parar de complicar o Evangelho, precisamos parar de complicarmos o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos apenas que Ele venha nas nossas vidas e mostre onde nós precisamos mudar. A gente se arrepende, abre mão das obras manifestas da carne, para que a gente possa manifestar Jesus através do Espírito Santo de Deus. E queridos, Jesus é o nosso maior exemplo. Por quê? Preste atenção nesse tópico que nós vamos falar agora. Tópico 3. O Espírito Santo, ele nos assiste em todo o tempo. Em Romanos 8, 26 e 27, ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele está te assistindo nesse momento, Ele está me assistindo nesse momento, e nesse momento Ele está intercedendo pela minha vida com gemidos inexprimíveis, e Ele está intercedendo pela sua vida com gemidos inexprimíveis. E olha como que a palavra de Deus é coerente, e olha como quando Jesus fala, Ele vai pegar do que é meu, e vai tornar conhecido a vocês. Olha o que Jesus nos fala na palavra de Deus também. Em Mateus 11, 27 a 30, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, o Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, e Jesus, Ele chama todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que enfrentam problemas, todos que enfrentam dificuldades. Olha, Jesus, Ele não quer te julgar, Ele quer que você se arrependa agora em vida. Por quê? Porque quando chegar o fim, aí sim vai ser um julgamento final para mim e para você, no julgamento de Cristo, dos vivos e dos mortos. Queridos, hoje de uma vez por todas nós precisamos como igreja parar de manifestar as obras da carne. Nós precisamos a partir de hoje ser conhecidos, não, o que nós mais escutamos hoje é, vixe, crente, rapaz, eu não faço mais negócio com crente não. Dependendo às vezes do lugar, do que você vai fazer, um pacote de viagem, alguma coisa, quando eles perguntam a profissão, e aí você fala assim, olha, eu sou pastor, aí até muda o semblante da pessoa. Por quê? As experiências não são boas. As experiências não são boas. Queridos, nós temos que ser conhecidos por manifestarmos a obra de Jesus. Nós temos que chegar num lugar, a pessoa tem que olhar para nós e enxergar Jesus nas nossas vidas, enxergar esperança, enxergar uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, um estender de mãos. Nós precisamos manifestar Jesus através do Espírito Santo na cidade de Marília. Nós precisamos, eu peço para vocês essa noite, encarecidamente, não entristeçam mais o Espírito Santo, não apaguem mais o Espírito Santo de nossas vidas. Às vezes nós queremos aqui na igreja que o Espírito Santo acenda uma chama no nosso coração, nós queremos que acenda um fogo que arde no nosso coração, mas às vezes no nosso trabalho nós queremos apagar ele, nós queremos esconder ele, nós queremos esconder ele na faculdade, nós queremos esconder ele no nosso namoro, nós queremos apagar ele de nossas vidas em determinados momentos. Quando não convém, nós não queremos ele, mas quando convém, nós clamamos, nós pedimos por ele.
E queridos, Ele conhece a intenção do meu coração, Ele conhece a intenção do seu coração. E se você essa noite entender de uma vez por todas que você precisa ser cheio do Espírito Santo, você vai colocar todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas para Ele, e Ele vai te ajudar. E Jesus vai te aliviar. Se você está com vergonha, com um fardo sobre as suas costas, se você está com dificuldades, se você parece que está carregando um trator nas suas costas, olha como que Jesus é simples. Você está se sentindo assim? Então vem que eu vou te aliviar. Ele não pergunta por que você está assim, por que está pesado, o que você fez? Não, Ele fala, está pesado, está difícil, está doendo, você está machucado, você está precisando, vem que eu vou te aliviar. E o Espírito Santo da mesma forma nos assistindo, Ele simplesmente quer nos ajudar em nossas fraquezas, e às vezes nós pensamos que podemos esconder, podemos fazer de conta que não está acontecendo, e assim nós vamos empurrando para frente, e adiando o nosso encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, através do Espírito Santo. E queridos, em Efésios 4:30, quando o apóstolo Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é um sinal de um selo, de um lacre de qualidade. Se você chegar aqui nesse posto na frente para comprar uma água, ou para comprar um refrigerante, e na hora que você pegar, você vê que aquele lacre está violado, que aquela garrafa já foi aberta, o que você vai fazer? Você vai, olha, eu comprei, mas já está aberta, olha, eu comprei aqui essa latinha, mas está vendo que já foi aberta? Por que existe esse lacre? Por que existe esse selo? Para garantir a qualidade, para garantir que está lacrado, está fechado, olha, isso aqui está garantido. Queridos, o Espírito Santo, ele faz isso na minha vida e na sua vida, ele nos sela, para que a gente possa nos apresentarmos perante Jesus. Aqui, Jesus, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, e nós estamos aqui, porque nós entendemos que nós precisamos do Senhor. Queridos, não existe a possibilidade das obras do Espírito Santo não apontar para Jesus, não existe essa possibilidade, sempre vai ser para Jesus que nós precisamos apontar. Quando nós vamos falar do nosso Pai, do nosso Deus Criador, nós vamos falando do que Deus criou, e nós vamos chegar até o momento em que Ele entregou Jesus. E quando nós começamos a falar do Espírito Santo, nós começamos a ter que voltarmos e apontarmos para o sacrifício de Jesus. Nós sempre precisamos entender que Jesus é o centro do Evangelho. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós expulsamos demônios no nome de Jesus. É por isso que nós oramos para uma pessoa ser curada em nome de Jesus. Por quê? Porque só o nome de Jesus tem poder. Só o nome de Jesus é nome sobre todo nome. Não existe outro nome que tem mais poder que o nome de Jesus. E é por isso que nós precisamos manifestar Jesus através do Espírito Santo de Deus. E queridos, eu quero falar com vocês o quarto ponto. Manifestando Jesus através do Espírito Santo. Isso mesmo. O tema da mensagem é o quarto ponto. Em Lucas 4, verso 1, vai falar aí, esse texto, ele é logo após o batismo de Jesus. Jesus, ele vai ao Jordão, ele é batizado por João Batista, e a palavra de Deus nos narra no capítulo 3 de Lucas. Se vocês quiserem ler todo o capítulo 3 de Lucas, vocês vão testificar essa palavra que eu estou falando para vocês, que Jesus, quando ele sai, quando ele é batizado, quando ele se levanta, ele começa a orar, e o Espírito Santo vem sobre ele, em uma forma de uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba, e ali Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. E olha só, e continua assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto.
Quando o Espírito Santo nos convence, queridos, nós entendemos que precisamos manter esse relacionamento, manter essa chama acesa, sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, quando mesmo esteve aqui entre nós. Ele foi cheio do Espírito Santo e foi guiado ao Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E lá ele ficou jejuando por 40 dias e 40 noites, e ele foi tentado pelo diabo. Então, queridos, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Eu não estou falando que no final dessa ministração, quando você se arrepender, quando você mesmo pedir para que o Espírito Santo venha sobre você para te convencer do pecado, da justiça, do juízo, você não vai ser mais tentado. Você vai ser tentado, mas você precisa fazer como Jesus, cheio do Espírito Santo. Ele não cedeu à tentação do diabo. E queridos, eu quero falar para vocês que o diabo ele pode ser tudo de ruim que nós falamos, porém ele não é bobo. Ele não perde o seu tempo de uma forma inútil. Se ele tentou Jesus, é porque existia a possibilidade de Jesus errar. Ele não iria tentar Jesus se ele soubesse que Jesus não tinha possibilidade de cair. E ele tentou, e Jesus confrontou ele com a palavra de Deus, e a Bíblia nos garante que Satanás retirou-se da presença dele, a fim de procurar uma oportunidade futura. Olha como que a Bíblia nos ensina. O diabo tentou Jesus uma vez, tentou novamente, Jesus não cedeu, confrontou Satanás com a palavra de Deus, e aí o diabo se retira, mas esperando uma oportunidade. Queridos, o diabo ele espera uma oportunidade para mim e para você ceder. Nós precisamos resistir ele em todo o tempo. Por isso que o nosso relacionamento com o Espírito Santo precisa ser diário. Por isso que o nosso relacionamento com o Espírito Santo precisa ser contínuo, para que o diabo não encontre essa oportunidade para a gente ceder. E queridos, quando Jesus voltou do deserto, preste atenção nisso, e acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Queridos, olha só, o ministério de Jesus, quando ele se manifesta para todos, já cheios do Espírito Santo, quando ele inicia o seu ministério, todos começam a ter conhecimento de quem era Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Ele inicia o seu ministério a partir do momento em que ele se batiza. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado, ele não cai, ele resiste à tentação, ele volta cheio do poder do Espírito Santo, e a sua fama corre por toda a terra a derredor, e por todos ele era louvado. Queridos, o que nós precisamos fazer para manifestar Jesus? O que nós precisamos fazer para tornar o nome de Jesus conhecido na cidade de Marília? Ser cheios do Espírito Santo de Deus, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo de manifestarmos o nome de Jesus. Olha isso, queridos. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, e cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga eram fitos nele, eram focados nele. Queridos, eu quero falar para vocês, preste atenção, Jesus foi guiado e conduzido pelo Espírito Santo, e se manifestou ao mundo, e o mesmo afirmou lendo as Escrituras: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Queridos, eu quero saber, quantos aqui querem ser ungidos pelo Espírito Santo essa noite?
Olha, na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Queridos, aqui Jesus ele está falando para mim e para você, que se nós crermos, formos cheios do Espírito Santo, todas as obras que estão aqui, feitas por Jesus, relatadas nesse livro da palavra de Deus que nós carregamos, nós vamos fazer as mesmas obras, e vamos fazer ainda maiores. Sabe por que Marília ainda não foi ganha para Jesus? Porque o nome de Jesus ainda não foi manifesto através do Espírito Santo. Mas essa noite eu quero te convidar, de uma vez por todas, para a gente sair por essas ruas, manifestando Jesus através do Espírito Santo. Eu quero falar, se você chegar na sua célula, tiver alguém doente, põe as suas mãos sobre ela com autoridade, e fala, em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus. Queridos, se alguém precisar de libertação, coloque as mãos sobre ele e fala, Satanás, eu te repreendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, anunciem Jesus, manifestem o nome de Jesus, preguem Jesus, curem em nome de Jesus, libertem em nome de Jesus. Mas eu quero pedir para vocês essa noite, manifeste Jesus através do Espírito Santo de Deus. Manifeste Jesus através do Espírito Santo. Querido, chega de uma oração rasa, chega de um relacionamento raso. Nós precisamos de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos mais uma vez nos jogarmos aos pés de Jesus e pedir, Espírito Santo, me convença. Se tem alguma coisa dentro de mim que está impedindo o fluir do Senhor, expurga de dentro de mim, arranca de dentro de mim. Mas pelo amor de Deus, eu não quero mais uma vida rasa. Eu não quero mais manifestar as obras da carne. Eu quero manifestar Jesus através do Espírito Santo de Deus. Queridos, já quero encerrar. Nosso tempo já está avançado. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Eu quero falar para você, se você está no deserto nesses últimos dias, se você está passando por um deserto nos últimos dias, queridos, peça para o Espírito Santo te guiar. Peça para o Espírito Santo te guiar, porque você vai sair desse deserto cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e você vai poder testemunhar que Jesus é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o teu resgate, que Ele é a tua cura, que Ele é a tua liberdade. Jesus, Jesus, Jesus. Queridos, todas as coisas são para Ele, tudo é por Ele e tudo foi feito através dEle. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. E se até hoje, escuta aqui, querido, para a gente caminhar para o fim, e se até hoje você pensou estar cheio do Espírito Santo, mas você ainda manifesta obras da carne, o Espírito Santo está querendo te convencer essa noite, para você se arrepender, para você sair daqui e manifestar Jesus através da sua vida. Hoje Ele te chama para o arrependimento. Hoje Ele te chama para um arrependimento verdadeiro. Hoje Ele quer te libertar. Hoje Ele quer te curar. Hoje Ele quer quebrar os grilhões que prendem a sua vida. Hoje Ele quer restaurar o seu casamento. Mas, queridos, Ele nos assiste. Escuta o que eu estou falando. Ele nos assiste. Ele assiste às nossas fraquezas. Ele sabe das tuas fraquezas, querido. Pastor, mas se Ele sabe das minhas fraquezas, por que eu estou passando por isso? Porque com a nossa boca nós precisamos dar nome aos nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E aí sim, nós vamos pedir: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda.
Espírito Santo, me ajuda a vencer esse vício, me ajude a restaurar meu casamento, me ajude a restaurar o meu relacionamento com os meus filhos. Espírito Santo, me ajuda. E querido, se você não manifesta mais as obras da carne, mas e por algum motivo você não manifesta Jesus também, que através da sua vida ainda o Senhor não aprove fazer sinais, prodígios e maravilhas, eu quero que você se junte a nós aqui e peça para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa sair daqui essa noite no poder do Espírito Santo. Queridos, um tempo de milagres na cidade de Marília, um tempo de cura, um tempo de restauração. E escute aqui, é através da sua vida que Jesus vai ser manifesto, é através de você, é através da sua vida, é através da sua boca, é através da sua mão. É você que Jesus quer, é você que Jesus quer. Queridos, de uma vez por todas, não resista a Jesus, entregue a sua vida de uma vez por todas a Ele.